louvo, ó Pai, nessa noite, por estar, Pai, com essa maravilhosa oportunidade de ministrar, ó Pai, ó Deus poderoso, santo e eterno, de ministrar a Tua palavra. Eu agradeço, Pai, glorifico ao Senhor ter me escolhido, Senhor, ao Senhor ter me chamado, ó Pai, mesmo sendo um homem pobre, miserável, pecador, mas o Senhor me escolhido desde o ventre da minha mãe, para ministrar, Senhor, Tua palavra. Eu te agradeço, que o Senhor seja comigo, Senhor, nesta noite. A palavra do meu Pai, a palavra do meu poderoso Deus, ela nos diz, nos menciona no livro de Gênesis, na criação, no princípio de todas as coisas. Deus, Ele cria os céus, e Deus, Ele cria os céus de uma forma linda, de uma forma maravilhosa, de uma forma perfeita. Deus, Ele cria os anjos, Deus, Ele cria ali querubins, Deus cria serafins. A Bíblia menciona os serafins, anjos, criaturas de 6 asas. E esses anjos, esses serafins, eles estão diante do trono da glória do Deus Todo-Poderoso. E eles, com 2 asas, eles cobrem os seus pés, pois não ousam pisar no Santo dos Santos. E as 2 asas do meio, eles voam. E as 2 asas de cima, eles cobrem os seus olhos, para não olhar a face daquele que é, daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. Pois o seu reino é eterno, o seu reino não terá fim. Os céus e a terra passarão, mas a sua palavra permanecerá para todo sempre. E Deus, Ele cria os anjos, Ele cria os seus anjos para a sua própria adoração. E Deus, Ele cria também um querubim da guarda, um ungido, que assim Ele o cria para reger o coral. E Ele é responsável por reger o coral agora de todo o céu. Ele é responsável por reger o coral de toda a adoração ao Deus onipotente, onipresente, onisciente. E Deus, Ele orna esse querubim com glória, com pedras preciosas. Porém, esse querubim, ele começa agora a olhar para o trono de Deus. Ele começa agora a ver a glória de Deus, a cobiçar agora a glória de Deus. E ele assim acha iniquidade em seu coração. Ele começa a cobiçar e querer tomar o trono de Deus. E ele assim, ele começa agora a falar com os anjos. E ele começa a levar os anjos, a terça parte dos anjos, para um caminho de trevas, para um caminho de perdição. E ele engana a terça parte dos anjos agora de Deus. E ele começa uma guerra nos céus. Ele é lançado como um raio. Ele cai de lá de cima. O seu juízo, ele é eterno. E ele pede ali a sua oportunidade de estar adorando a Deus para todo sempre. E Deus, ele olhando para o seu coral nos altos céus, ele começa agora a ver que não estava ali da mesma forma que ele criou. Os céus eram lotados, muito mais lotados de anjos, de glória, de adoração ao seu nome. E agora ele vê que falta algo no céu, o céu com tristeza, ele vê que está faltando algo. E Deus, ele vê ali aquele buraco, aquele abismo e a tristeza que entrou nos céus. E Deus, ele levanta do seu trono. E agora ele cria algo chamado a terra. Deus, ele criou os céus primeiro, e Deus, ele criou a terra. E no princípio a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre as águas e havia trevas sobre a face do abismo. E Deus, ele cria um jardim chamado Jardim do Éden. Ele coloca ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus, ele cria os animais do campo, ele cria os animais domésticos, as feras também, cria as aves, cria ali os animais marítimos. E Deus, ele cria uma criatura chamada homem. E ele fez assim o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Assim Deus, ele criou, falando ao Jesus, ao Espírito Santo: façamos o homem conforme a nossa de semelhança. E Deus, ele faz o homem, e ele coloca o homem para cuidar do jardim. Ele coloca ali a responsabilidade de cuidar do jardim. Porém, Deus coloca uma árvore chamada de conhecimento do bem e do mal. E Deus, ele olhando para o homem, e ele vê que não era bom que o homem estivesse só. E faz também uma adjuntora para estar com ele todos os dias de sua vida. E assim Deus, ele cria Eva, e colocando um sono em Adão. E assim, ele colocando um sono, ele tira da
costela de Adão, a Eva, ele cria a sua esposa. E porque a mulher, ela saiu da costela do homem, porque uma mulher, a sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, ela derruba com suas próprias mãos. E aquela mulher, quando ela saiu da costela do homem, é sinal de quando ela está tudo certo, o homem fica endireitado. Mas quando ela está errada, ela sai, o homem anda em caminhos tortuosos, porque na verdade o homem necessita de ter uma mulher ao seu lado. E agora Deus, ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, e vem uma criatura que no começo não se rastejava, uma criatura chamada cobra, a serpente. E ela começa agora a tentar a Eva e falar o que Deus disse. Deus disse: se você comer desse fruto, o que acontecerá? E Eva disse que certamente morreria. E Satanás, ele engana a Eva, ele mente, ele diz: não, você não morrerá, mas seus olhos se abrirão e você conhecerá o bem e o mal. E Eva, vendo que aquele fruto era bom, era admirável aos seus olhos, ela vai, ela come daquele fruto, ela comendo daquele fruto, dá também a seu marido. O seu marido comendo, se abriu-se os olhos deles, e agora eles são o conhecimento do bem e do mal. Eles conhecem agora a vida, eles conhecem a vida e a morte, e eles olham para eles, e agora entra também a maldade de seus corações, e ele vê que eles estavam nus, e agora eles sentem vergonha um dos outros, pois Deus no princípio não fez assim. Eles não sentiam vergonha, pois eram puros, eram homens feitos, perfeitos pela mão do Deus Todo-Poderoso. Mas Deus, ele prova a sua criação, ele colocando a árvore, ele provou o homem e a mulher para ver se eles seriam fiéis, e eles não foram. Assim como no céu, Deus também provou os anjos, Deus também provou o querubim Lúcifer, que significa anjo de luz. Ele provou, colocando ali glória, ornando ele de pedras preciosas, mas ele, se vendo vestido de glória, ele começou a cobiçar a glória de Deus e tentou derrubar a ele. Mas todos aqueles que se levantam contra a palavra de Deus, todos aqueles que se levantam contra o poder do meu Deus Todo-Poderoso, cairão. E Deus, agora ele vê o pecado mais uma vez, entrou primeiro nos anjos e entra agora nos homens, e Deus, ele faz ali o primeiro juízo sobre a terra. Deus, ele chama, ele começa agora a procurar por Adão, porque Deus, ele descia todas as tardes, e Deus, ele passeava com Adão no jardim do Éden, porque Deus, ele fez tudo com muito amor e muita perfeição. Mas agora Deus procura de uma forma diferente e diz: Adão, onde tu estás? E Adão, escondido, ele começa a dizer: eu me escondi porque eu estava nu. E Deus, ele falou: quem te disse que tu estavas nu? Por acaso comeu do fruto proibido? E Adão disse: sim, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. E Deus, ele pergunta à mulher: o que fizeste, mulher? E ela disse: a serpente ela me enganou e eu comi do fruto. Agora começa o primeiro juízo de Deus na terra. Ele olha para a serpente, ele diz: você agora, cobra, você rastejará todos os dias agora de sua vida, comerá agora do pó da terra, e você também. Eu porei inimizade entre ti e a mulher. Do ventre dessa mulher, do ventre dessa geração da mulher, nascerá um que esmagará a tua cabeça. E Deus, ele dá agora a primeira profecia do seu filho. Ele nasceria assim de uma mulher. Ele desceria sobre a terra, esmagaria a cabeça do inimigo de Deus, esmagaria a cabeça de Satanás. E Deus, ele olha para a mulher também, e ele diz: eu multiplicarei as dores. Eu parto agora, dará parto com dores a um filho. E Deus, ele olha para o homem também, por ter me desobedecido. Você, com o suor do teu rosto, comerá todos os dias da sua vida, comerá. E Deus, ele falou: certamente viverá e não morrerá. Porque Deus, ele disse que aquele que comesse do fruto proibido viria a morrer. E assim, Deus, ele não mente, a sua palavra é verdadeira. Entrou a morte através do pecado na terra, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. São duas coisas nessa terra que matam o homem. A primeira é o pecado, pois o salário do pecado é a morte, e a segunda é a falta do conhecimento, porque o povo, ele perece por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? Eu estudei, eu fiz teologia, eu estudei ciências, eu estudei tudo, história, mas a palavra de Deus, ela vai dizer: errais e não conheceis as Escrituras e o poder de Deus.
São duas coisas que não podemos faltar. É a palavra, precisamos ser instruídos plenamente na palavra de Deus e também no seu poder. O Espírito Santo, ele está sobre a terra, assim como no princípio de tudo ele parava sobre as águas, agora o Espírito ele para sobre a terra. Pois eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir as minhas palavras, eu entrarei, cearei com ele comigo, e aquele que ouvir as minhas palavras e guardar, eu e o Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. O Espírito Santo, ele quer entrar dentro de nossas vidas, e Deus, ele fazendo no Éden agora o primeiro juízo, e Deus, ele coloca agora um querubim e uma espada flamejante para fechar o jardim do Éden, e agora começa a rodear o jardim do Éden, e Deus, ele expulsa o homem e a mulher de lá. Deus, ele nos expulsando, porque Deus, ele tentou agora falar, o homem já tem conhecimento do bem e do mal, e também eu não quero que ele coma agora da árvore da vida e viva eternamente. E Deus expulsando o homem, agora o homem Adão, ele conhece a sua mulher, e ele conhecendo Eva, agora eles têm seus filhos, eles têm Abel, eles têm Caim, eles têm Abel. Mas está feita, Abel, ele era pastor de ovelhas, e Caim, ele era lavrador da terra. E eles agora, olhando para o céu, eles resolvem a buscar a Deus. Eles começam a se perguntar uns aos outros e dizer: que Deus é esse? Que Deus é esse que agora não fala mais conosco? Que Deus é esse que meu pai, que minha mãe está dizendo, que passeava com eles e eles nos viam? E começa agora a nascer essa vontade de buscar a Deus. Eles fazem um sacrifício a Deus, porém o sacrifício de Caim, que veio agora dos frutos da terra, e o sacrifício de Abel, que veio do cordeiro, o sacrifício de Abel agrada mais a Deus. E agora a Deus, ele aceita o sacrifício de Abel, porém rejeita o sacrifício de Caim. E Caim, descaindo seu semblante, começa agora a sentir o ciúme, a sentir ira, e deixar a ira entrar em seu coração por ter sido rejeitado. E Deus, ele falou: porque se iraste, Caim, se você não proceder bem, não será aceito por mim. Agora o pecado já está batendo na porta do teu coração, e sobre ele você deve dominar. O pecado, muitas vezes, quando ele bate todas as vezes na porta dos nossos corações, mas o dever de todo homem é guardar a sua palavra, é guardar os seus mandamentos. Devemos dominar sobre o pecado, mas porém é impossível o homem vencer, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Com Deus é possível a gente vencer esse mundo. E Caim, ele agora, tomado de ira e de fúria, ele chama o seu irmão Abel, e eles vão agora a sair, e ele pega e se levanta sobre o teu irmão e o mata, o fere, e agora o seu sangue, a terra abriu ali a boca para tragar o sangue de Abel, o sangue de um homem justo. E Deus, a terra começa agora, o sangue de Abel, a gritar a Deus. E Deus, ele pergunta a Caim: cadê Abel, cadê seu irmão? E Caim responde com muito ali cuidado a Deus: por acaso eu sou guarda de meu irmão? Por acaso agora eu que cuido e olho meu irmão? E Deus, ele pegou e agora coloca o primeiro juízo, e começa assim o primeiro homicídio na terra. E Deus, ele coloca um juízo sobre Caim, e também Caim agora temendo, falando: esse juízo, ele é muito para mim. E Deus, ele diz também: todo aquele que te tocar 7 vezes a mais será cobrado. E Deus, ele criando a terra, começa o primeiro homicídio, e Deus entristecendo novamente, e vai as gerações agora se multiplicando sobre a terra, e também se multiplicando os homens, as gerações, e também o pecado. E Deus, ele começa a olhar para a terra e vê que o coração do homem, só dentro dele só haveria maldade. Dentro do coração do homem se aumentava mais e mais, e os seus pensamentos eram de plena maldade. E Deus, ele olhando para a terra, ele começa agora a se entristecer. Deus, ele se entristece, ele vê a sua criação, ele vê ali o pecado dominando, e vê que os homens têm amado mais as trevas do que a luz. Deus se arrepende de fazer a terra, e Deus, ele envia agora um dilúvio. Deus, ele intenta agora enviar um dilúvio sobre a terra para destruir a humanidade e tudo que ele criou. Porém, Deus, ele olhando para a terra, ele vê um homem chamado Noé, e esse homem, ele andava com Deus em seus dias, e era um homem justo, era temente a sua palavra. E Deus, ele assim
por ser um Deus justo, Ele não quer cobrar o ímpio junto com o justo. Deus, Ele cobra o ímpio, mas Ele dá livramento para o justo. E vereis outra vez a diferença entre aquele que serve e o que não serve. E Deus... Ele começa agora a cobrar, a fazer uma cobrança, porém, Ele fala a Noé, constrói uma arca, porque eu destruirei toda a terra, mas porém você coloca ali nessa arca a sua família, os seus filhos, e agora a esposa de seus filhos, e Noé começa a construir uma arca, porém Noé ele fica durante 120 anos pregando a palavra, pregando que Deus mandaria o dilúvio sobre a terra, e Deus, Ele colocando esse intento, e Noé pregando, os homens não estavam ouvindo a sua palavra, não estavam acreditando. Assim Deus destruirá tudo, Deus Ele trará um dilúvio, e não acreditaram, e sim a palavra de Deus era assim a palavra que está sendo pregada nessa noite. Muitas vezes ela não é levada a sério, muitas vezes a palavra de Deus ela não é acreditada, mas o que há de vir virá e não tardará. Então Deus, Ele mandando Noé ele constrói a arca, coloca os animais dentro da arca, e 120 anos se passaram, e assim como nesse céu começa a fazer um barulho e a chuva descer, assim também aconteceu no dia do dilúvio. Começou a chover durante 40 dias e 40 noites sem parar, e assim os montes eles foram cobertos a mais de 15 côvados acima de todos os montes, e Deus ele exterminou a terra, ele exterminou os moradores da terra, porém salvou ali Noé e a sua família. E Noé, ele saindo da arca, ele constrói um altar a Deus, ele constrói... Noé saindo com sua família da arca, ele constrói um altar a Deus e começa agora a agradecer e a invocar o nome do Senhor. E Deus, Ele fazendo ali o arco-íris, o símbolo da sua aliança com a humanidade, que eu não destruiria mais com água a humanidade. E Deus, Ele se agrada ali de Noé por ter feito o altar. Porém Noé, se passando o tempo, ele constrói uma vinha, ele edifica uma vinha e ele se embebeda daquela vinha. E a palavra de Deus, ela nos menciona, ela nos diz: não se embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Para a gente não se embriagar com vinho e também com as coisas desse mundo, mas para se encher do poder de Deus. E agora Noé, ele ficando bêbado, ele fica nu, e os seus filhos veem a sua nudez, e ele descobrindo isso, ele agora amaldiçoa o seu próprio filho, a sua geração. E assim Deus se entristece novamente e vê o pecado sobre a terra. Porém, os anos vão se passando, Deus ele vai olhando para o mundo, e ele vai vendo o mundo vivendo longe de Deus, afastado da sua palavra, afastado da sua presença. Deus ele nota agora um homem chamado Abrão, e ele o chama: Abrão, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. E Abrão, ele olhando para os céus, agora ele perguntando e indagando a Deus, e Deus ele diz a ele: tá vendo essas estrelas do céu? Eu farei a tua geração como as estrelas do céu e como a areia do mar. E Deus, ele olhando, ele vendo a humanidade, e ele desejando assim andar, caminhar com a humanidade, ele já vê ali em Abrão que ele faria agora um país, que ele faria agora uma geração, uma nação chamada a nação de Israel, começando de Abrão. E Abrão ele deita, ele dorme, ele tem uma visão, e ele vê ali que o povo que Deus já estava tentando fazer através da vida dele, que o povo ele iria até o Egito, e ele ficaria ali 400 anos escravizado, e ali antes mesmo de acontecer, e Abraão tem um filho chamado Isaac, Jacó tem outro filho chamado, e Isaac tem um filho chamado Jacó, e Jacó ele luta com o anjo, ele luta ali com Deus, Jacó, e esse nome Jacó agora nasce o seu nome Israel, e de Israel agora ele vai e nasce uma fome sobre a terra, começa a vir agora sobre toda a terra uma fome, e essa fome ela vai até a terra do Egito, e ali Faraó, ele perguntando o que farei a respeito dessa fome. E José, ele vê agora José que estava trancafiado no cárcere, pois tinha acabado de ser traído por seus irmãos, e de ali ser traído por sua própria família. E
ele chama ali José, pois José tinha habitado o poder de Deus sobre sua vida, e ali José ele tinha interpretação de sonhos. Ele começa agora a dizer a Faraó o que deveria fazer, ele interpreta os sonhos de Faraó, e ele diz ali o que deveria fazer a respeito da fome, e Faraó, confiando nele, o coloca como governador do Egito, e José ali sendo governador do Egito, e a fome vindo sobre sua família, assolando ali seu pai Jacó ele vai até a terra agora do Egito, encontra ali o seu filho que estava sumido há muito tempo, e Jacó, ele nos seus últimos dias, ele morreu feliz por ter visto seu filho que o tinha perdido. Glória a Deus! Glória, 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 Deus! Glória a Deus, revela Jesus! Oh, Deus, maravilhoso! Glória, 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 glória a Deus! Aleluia, Jesus! Deus está aqui, Senhor! Aleluia, Jesus! Jesus é maravilhoso, meus irmãos. Glória a Deus! E a fome era vindo sobre a terra do Egito, e Jacó, através da fome, ele vai até a terra do Egito e se cumpre o sonho de Abraão, que o povo de Deus que veio através de Abraão, Isaac e Jacó se tornou Israel. Agora a nação de Israel, ela começa a ir para a terra, e a terra que ele começa agora a ser escravizada, pois vindo ali a morte da família de José, de Jacó, sua família, Jacó também, e aí Faraó, agora nasce ali outro governante que não conhecia José e começa agora a maltratar o povo hebreu, começa agora a escravizar o povo hebreu, e assim se cumpre o sonho e a visão de Abraão. E agora o tempo vai se passando, Deus, ele olhando, ele vendo primeiro a criação dos anjos e desejou que os anjos fossem fiéis. Os anjos fracassaram, e também Deus ele criando o homem e desejando ali que o homem viesse a sua fidelidade, e cai ali no Éden, Adão, Eva, e entra o pecado sobre a terra. E Deus, ele olhando para a terra, ele intenta em seu coração a fazer uma nação diferente, pois todas as nações estavam corrompidas e andando segundo os seus próprios costumes, os seus próprios pecados. E Deus, ele faz a nação ali de Israel uma nação santa, a nação com mandamentos. E Deus agora ele chama um homem chamado Moisés. E Deus, ele assim no monte, ele vai ao encontro de Moisés e coloca as pedras, as tábuas da lei, e Deus ele dá mandamentos aos homens a que viesse a ser guardado, porque Deus queria andar com o homem, ele queria uma nação ali que andasse e o servisse, porém, ainda mesmo a Moisés, 40 dias ali em cima do monte, a nação começa a se monte, já começaram a falar, cadê Moisés? Começaram a cobrar Arão ali, seu irmão, e falar, cadê Moisés? Esse homem, ele deve ter morrido lá em cima do monte. E eles começaram a se corromper, se perverter, e fizeram assim um bezerro de ouro, com seus brincos ali, com suas pérolas, fizeram um bezerro de ouro, e começaram a adorar outros deuses novamente. E Deus, ele já olha para os homens, e ele fala assim, Moisés, eu vou destruir esse povo, mas de ti eu farei ainda uma grande nação. E Moisés, ele começa agora a interceder pelo povo e falar, não, Deus tem misericórdia. E Moisés, ele desce ali do monte, e ele, tomado de ira, ele quebra as tábuas da lei, as tábuas que foram escritas pelo próprio dedo de Deus, e o homem assim veio a quebrar. E a gente vem a quebrar a palavra de Deus, a gente vem a quebrar os mandamentos de Deus quando a gente desobedece aquilo que foi escrito pelo próprio Deus. Essa palavra ela não é minha, por isso se essa palavra fosse minha, escrita por mim, não teria nem palavra que eu prego, ela veio de cima do coração do homem, para ele purificar e ali o transformar e levar para morar no céu. E assim Deus ele vê novamente a nação ali que ele chamou também se corrompendo, e Deus ele vendo
se passando o tempo, desde a criação dos anjos, a criação do homem, e também Deus ele faz ali a nação, e Deus ele tentando com o mundo, Deus ele tentando com a terra, e ao passar de gerações se corrompendo, e andando segundo as trevas e não segundo a luz, e também Deus ele olha para a terra, e ele começa a ver que deveria ser feito um sacrifício, e Deus ele enviou o seu filho sobre a terra, pois por tanto amor Deus nos amou, que Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele veio, o Verbo se fez carne, habitou dentre os homens, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus, e tocamos na palavra da vida, tocamos na palavra da verdade. Jesus, ele veio, e ele morreu ali para pagar o preço por nossas vidas, morrendo na cruz, sendo crucificado, colocaram a coroa de espinhos em sua cabeça, e furaram ali com os pregos as suas mãos. Jesus sofreu, foi torturado para nos salvar, e Jesus, porém, a palavra de Deus diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mesmo Jesus ele vindo sobre esse mundo sombrio, sobre esse mundo de trevas, ele vindo abrindo a porta de salvação, pois a palavra de Deus menciona dois caminhos: entrai pela porta estreita, que é o caminho que leva para a salvação, e não entrais pela porta larga, que é o caminho da condenação. Jesus ele abrindo essa porta sobre a terra, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, e tem todos os dias ali não obedecido a sua verdade, não obedecido a sua palavra, e amando mais os pecados, amando mais as trevas, e entristecendo a Deus todos os dias. E Deus, a palavra de Deus ela menciona que Deus ele é um Deus que se ira todos os dias. Nesse exato momento, Deus está olhando para a terra, Deus está nos contemplando, os seus olhos estão ali atentos a todas as intenções, a todas as ações do homem, a todos os desígnios do seu coração. Deus está nos contemplando, Deus está nos olhando para ver o que viemos a escolher, o que viemos a fazer da nossa vida, da nossa única oportunidade. E Deus, ele começa a ver que não teria mais jeito essa terra. E assim, a sua palavra, ela diz que esses mesmos céus que está acima, essa mesma terra, estão tesourados no dia do juízo de Deus. Deus ele começa a prometer o juízo, usando seus servos, usando ali os seus servos, começa a prometer que haverá um dia de um grande juízo, o dia do grande juízo de Deus, pois a palavra menciona que eis que vinha um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para ele. E o sol e essa mesma terra, esse mesmo céu fugirão da presença do grande e poderoso trono de Deus. Imagina um trono tão poderoso que Deus, quando começar a descer, os homens, de tanto medo, de tanto pavor, eles vão agora assim almejar que os montes caiam sobre cima deles. Eles vão agora começar a desejar que esses monstros, essas montanhas gigantes, caiam por cima deles e ali os escondam da face do Deus Todo-Poderoso. Porém, de Deus não tem como se esconder. Você que está aqui nessa noite, as pessoas que estão na live, as pessoas que vão assistir esse vídeo, eu afirmo a vocês que a palavra de Deus é a verdade. Você estará no dia do juízo final, e Deus irá te julgar por tudo que você tem feito em sua vida. E a palavra de Deus menciona que grandes e pequenos estarão diante do trono de Deus, que se abrirá os livros, e abrirá outro livro que é chamado livro da vida. Então a Bíblia menciona que se abrirá os livros. A Bíblia menciona que aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. A palavra de Deus, ela menciona também os discípulos de Jesus, certa feita, eles saem a fazer a obra de Deus, pois foram enviados por Jesus, e eles expulsam os demônios, e eles começam agora ali se alegrar, e a mestre, estamos felizes porque Jesus, olha, porque é a felicidade de vocês, eles porque expulsamos demônios. Jesus ele disse, não se alegrais por isso, se alegrais pelo vosso nome estar escrito no livro da vida. A palavra de Deus, ela menciona sobre esse livro de ouro, esse livro que ali dentro dele só estará escrito o nome daqueles que amaram a Deus acima de todas as coisas,
que lutaram, que sofreram, que caíram sim, mas que se levantaram pelo poder daquele que é, daquele que vive e que reina para todo sempre. E também todos aqueles que escolheram a Deus, que sofreram, que passaram por guerras, por tribulações, mas que venceram, estão vestidos de vestes brancas. E a palavra de Deus ela menciona também sobre o livro das obras. O livro das obras, na verdade, é uma revelação. Tudo aquilo que estamos fazendo, tudo que fizemos hoje, tudo que pensamos hoje, tudo foi visto por Deus, todas as nossas ações, aquilo que fizemos está sendo anotado, está sendo contado contra nós. A palavra de Deus ela diz que o pecado, o salário do pecado é a morte. Então vemos que existe um salário para tudo que fazemos. Todas as nossas más escolhas, todas as nossas más intenções, elas têm um salário. Esse salário é o pecado. E o pecado ele começa a corroer a nossa vida, ele começa a corroer a nossa alma, ele começa a endurecer o nosso coração, ele começa a nos tomar de injustiça, e essa injustiça será contada contra nós. Então a palavra de Deus ela menciona do juízo, o dia do juízo que Deus irá julgar a todos nós. E eu vou ler agora alguns versículos que dão respaldo desse dia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Vivo do povo. Vivo do povo. Espírito Salmos 96, versículo 13, vai dizer: ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Então, através do que seremos julgados? Quando Jesus estava sobre a terra, Jesus ele disse: eu não vim para julgar o mundo, mas que o mundo seja salvo por mim. Porém, a palavra de Deus é ela que irá nos julgar. É aqui que tem ali a forma de estarmos andando. Se estamos andando, fazendo, agradando a palavra de Deus, estamos indo bem. Porém, se estamos andando longe disso daqui, estamos indo para a condenação eterna. E a palavra de Deus, ela também, eu vou estar lendo mais alguns versículos para estar mostrando a vocês que a verdade ela é pregada nesse lugar. Glória a Deus. Daniel capítulo 7, versículos 9 e 10. Vai dizer: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. E o seu trono chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Aqui novamente a Bíblia mencionando sobre os livros, e a Bíblia mencionando também sobre um rio de fogo que manava ali de seu trono. E a Bíblia ela menciona assim que todas as vezes que acendemos a ira de Deus, todas as vezes que acendemos a sua ira, o fogo agora, pois Deus é um fogo consumidor, começa a manar ali do seu trono fogo e vai cada vez mais abastecendo a sua ira contra a humanidade. E a palavra de Deus diz em Daniel 12, versículos 2 e 3: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Então, novamente, aqui a palavra de Deus nos mencionando
que aqueles que passaram por nós, nossos familiares que morreram, as gerações que passaram, elas serão ressuscitadas uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o tormento eterno. E aqueles que ensinam a justiça, como o que está sendo feito nessa noite, a palavra verdadeira, a palavra está sendo pregada, esses refugirão como firmamento. É a palavra de Deus em Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. Vou estar lendo para os irmãos. Diz assim: mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, onde dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serão justificados e por tuas palavras serás condenado. Aqui, Jesus, ele nos ensinando a respeito da gente pensar muito naquilo que sai da nossa boca. Não é tudo que vem na nossa mente que devemos falar. Devemos pensar muito antes de dizer alguma coisa, porque toda a palavra, nós prestaremos conta. Muitos ali têm errado em tudo aquilo que vem em sua mente, falam, e são ociosos, e têm falado e pecado muitas das coisas, e se afastam muitas vezes de Deus por essa desobediência. Mas a palavra de Deus, ela nos menciona que é bom aquele que se apressa em falar. Ezequiel 18, versículo 30 ao 32 vai dizer: portanto, eu vos julgarei, e cada um conforme os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová, vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo, e um espírito novo, pois que razão morrereis, ó casa de Israel, porque não tomo prazer na morte que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, eu vivei. Aqui, a palavra de Deus, ela menciona aqui venhamos, vamos se arrepender. A palavra de Deus, ela nos menciona, se a gente se arrepender dos nossos pecados, aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Se pedimos perdão a Deus, ó Deus, pecamos, Senhor, nos perdoa, Pai, nos perdoa se confessarmos, porque aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar com o teu sangue de toda a iniquidade e de toda a injustiça. E para finalizar, vou ler o último versículo no livro de João 16. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. João 16, versículo 7 ao 11 vai dizer: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo será julgado. Então, a palavra de Deus menciona acerca do juízo, que o príncipe desse mundo já está condenado, Satanás, aí, o príncipe das trevas, que ele reinou sobre a terra, pois o mundo jaz do maligno, pois quando o pecado ele entrou no mundo, ali o mundo foi entregue nas mãos de Satanás, pois Deus ele fez o mundo, ele entregou na mão do homem, e Deus
e os homens pecando entregaram na mão de Satanás. Porém, o príncipe desse mundo, ele já será julgado, e já está condenado. Para ele não há mais chance. E assim, a Bíblia ela menciona acerca do dia do juízo final, que Deus ele fez um lago de fogo para Satanás e todos os seus seguidores, até mesmo os anjos. Os anjos, a palavra de Deus menciona que Deus ele não poupou os anjos, mas ele os lançou ali às trevas exteriores. E se Deus não poupou os próprios anjos, também não poupará aos homens ímpios. Deus, ele está vindo para fazer justiça contra todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra Deus proferiram. Deus, ele está vindo sobre a terra para nos julgar, o dia do juízo das obras, desde ali do dia do teu nascimento, de quando você era um bebezinho ali inocente, até o dia de hoje. Deus, ali está sendo tudo anotado. Tem anjos anotando esse culto agora. A palavra de Deus, ela menciona que nada passa. Você pode ali estar numa rua, ali pegando, ali quem sabe traindo a sua esposa ali no motel. Tem anjos anotando. Você pode ali estar falando do seu próximo, falando mal do seu próximo, ou até mesmo julgando o seu próximo. Ali está também um anjo anotando tudo que está sendo feito. Você pode estar com o seu coração ali na malícia, ali cobiçando o que não deve, fazendo ali o que não convém, e também tudo está sendo anotado, quer boas obras, tudo está sendo anotado para o dia do juízo. Se a gente está andando em caminhos de destruição, em caminhos de trevas, iremos pagar muito caro por isso, mas Deus, ele não quer assim. Deus, ele quer salvar. Deus, ele amou o mundo. Deus, ele enviou o seu Filho, mas ele quer que o homem se arrependa, ele quer que o homem volte para ele. Ele quer, assim como a palavra que foi mencionada acerca do pai que ficou feliz ali por ter visto o seu filho que estava longe dele. Jacó ficou feliz por estar ali vendo o seu filho José, que tinha ali sumido de sua presença. Assim é Deus para conosco. A palavra de Deus menciona que a festa no céu por um pecador que se arrepende. A palavra de Deus menciona acerca da parábola do filho pródigo, que Deus ele entregou, o homem entregou tudo que tinha ali ao filho pródigo, e esse ali, ele pega e desperdiça os bens, todos os bens que tinha. Ele sai ali ao mundo, ele começa a pecar, começa a gastar tudo com pecado, e ali ele se afasta da presença de Deus. Porém, ele olhando e ele vendo ali o pecado, pois o preço do mundo, o preço do pecado é tenebroso, é um desprezo, está longe de Deus, é terrível estar ali longe, afastado da presença de Deus. Ele olha e vê que Deus ele é tudo, Deus ele é a própria vida, e fora dele não há vida. E ali ele começa a buscar, a voltar para a casa de seu pai. Ali o filho pródigo, ele voltando para a casa do seu pai, o seu pai ele já estava esperando de braços abertos, com uma aliança para colocar em seu dedo. E assim é Deus para conosco. Deus ele está nos esperando voltar para ele. Deus ele quer que a gente volte para ele, mas é necessário a gente se converter e deixar aqui que confessa as coisas, e ele deixa ali o pecado, ele alcança a misericórdia. Porém não adianta a gente pedir perdão a Deus e não mudar as nossas práticas, não mudar as nossas ações. Não adianta, continuamos longe, continuamos afastados de Deus, mas Deus ele quer nos salvar, e ele traz essa palavra de Deus acerca do juízo final, que esse dia está chegando. Um dia a gente vai morrer em céu ou inferno, para onde é a nossa alma. Um dia a gente vai morrer, depois da morte segue o juízo. Se a gente morrer no pecado, os demônios virão buscar a nossa alma, demônios terríveis virão buscar a nossa alma. E a palavra de Deus, ela menciona acerca do inferno e acerca ali dos demônios. Se tem demônios terríveis no inferno, e o inferno dará os seus mortos. No dia do juízo final serão todos lançados no lago de fogo. Você pode ali, talvez até mesmo não acreditar, mas o inferno já foi inaugurado. Muitos falsos pregadores mentirosos dizendo que o inferno não existe, pois não tem visão espiritual, não conhece o mundo espiritual, pois o inferno ele é real. Os demônios estão nesse exato momento procurando as almas que morreram longe da palavra de Deus, que morreram sem salvação. Mas Deus ele quer alertar. Deus, a sua palavra verdadeira continua alertando acerca do céu que é real, acerca do inferno que também é real. Eu já vi o céu, o dia da condenação de Deus que virá sobre a terra.
Eis que vem, eis que esse dia vem, o dia do juízo ele vem sobre a terra, o dia do juízo ele vem sobre o mundo, a mão poderosa do Deus Todo-Onipotente. Glória, glória, glória a Deus. Deus, ele quer nos salvar, ele quer nos levar para morar com ele para todos sempre, e reinar com ele pelos séculos dos séculos. Deus, ele que Deus nos amou de maneira, é uma maneira inexplicável. Não pense você que Deus não te ama. Deus ele não quer te perder. Deus ele quer o seu bem. Deus ele pensa, os seus pensamentos são maiores do que os nossos. E os pensamentos de Deus sobre as nossas vidas são os pensamentos bons, pensamentos de amor, pensamentos de paz, de salvação, de misericórdia, de perdão dos pecados. Deus ele te ama muito. Deus ele não quer te perder. Arrependa-se, começa a confessar seus pecados, que Deus ele vai te ouvir. Confesse, deixe e alcançará a misericórdia. Não espere pelo dia de amanhã, pois o amanhã pode ser tarde. Não fique continuando brincando com Deus, guardando coisas que não convêm em sua vida. Se desfaça de tudo. Obedeça a palavra do Senhor, obedeça a palavra de Deus, que Deus ele quer te salvar. Vocês são almas preciosas para Jesus. Jesus ama muito vocês, ele quer salvar todos. Todos vocês que ouviram essa mensagem, não deixe que fuja de seu coração essa verdade. Jesus ele te ama muito, Jesus ele quer te salvar. Ame a ele acima de todas as coisas. Ele irá estender a sua mão e te levar para a vida eterna com ele para todos sempre. Então essa é a palavra do Senhor. Palmas para o Senhor Jesus Cristo.